mais uma aula de língua portuguesa no nosso livro do EMAI. Hoje nós estamos ainda dando continuidade à unidade 1, ortografia, tá bom? Então vamos lá. Aqui nós temos a atividade 4B. Deixa eu pegar o marca-texto. E aí nós temos o seguinte, a atividade 4B, leitura de notícia. Então, o que vem a ser uma notícia? Então, eu trouxe aqui para vocês. A notícia é um gênero jornalístico, ou seja, é um gênero textual, é um tipo de texto, tá? Mas de caráter jornalístico, que apresenta como objetivo principal informar. Para tanto, trata-se de um texto informativo, geralmente sem teor opinativo. Além disso, apresenta um acontecimento real cuja linguagem é clara e formal. Vamos lá. Voltando à atividade 2B, leitura de notícia, como já sabemos agora o que é notícia, tá bom? É o gênero informativo, né, de caráter jornalístico. 1. Leiam junto com o professor a notícia abaixo. Reabertura do zoológico e Zoo Safari para visitação. Desde o dia 23 de janeiro de 2018, os Parques Ecológicos de São Paulo e Zoo Safari tiveram a visitação suspensa para ações de prevenção contra a febre amarela. Fato que ocorreu após a confirmação da morte de um bugio do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, PEF, devido à doença. Passados 51 dias, os parques serão reabertos em 15 de março, uma vez que a Secretaria da Saúde, juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo, embasadas em pareceres técnicos, classificaram a presença do vírus na área do PEF como um fato isolado, com baixo risco de transmissão para humanos, conforme detalhado na nota abaixo, emitida em 14 de março. Então, aqui está a nota oficial. Saúde e Meio Ambiente abrem zoológico nesta quinta-feira. As secretarias de Estado da Saúde e do Meio Ambiente de São Paulo reabrem nesta quinta-feira, 15 de março, o zoológico, o Zoo Safari e o Jardim Botânico. Os serviços funcionarão no horário de rotina com reabertura a partir das 9 horas. A medida é embasada em parecer técnico que classificou a presença do vírus da febre amarela nesse território como fato isolado e restrito com baixo risco de transmissão para humanos. Não há evidências da circulação do vírus de forma ampla e contínua na área, observando-se análises laboratoriais de macacos e mosquitos coletados no local. Atualmente, há bandos de primatas não humanos saudáveis vivendo nos parques e a densidade de vetores silvestres da doença é baixa. Os visitantes dos zoológicos ou safari e jardim botânico deverão estar vacinados contra a febre amarela. Avisos com essa mensagem serão fixados nas entradas dos parques, orientando sobre a necessidade de tomar a vacina pelo menos 10 dias antes da visita. Os 3 locais ficaram fechados temporariamente desde 23 de janeiro para ações de vigilância da febre amarela devido à confirmação de positividade da doença em um bugio morto. A conduta para a reabertura é similar à adotada com relação ao horto florestal e aos parques da Cantareira e Ecológico do Tietê. A campanha de vacinação contra a febre amarela segue em curso em 54 cidades paulistas até a sexta-feira, 16 de março. Somente em 2018, 7 milhões de pessoas foram imunizadas contra a doença em São Paulo, número praticamente equivalente ao balanço de 2017, quando 7,4 milhões de paulistas foram imunizados. Considerando o acumulado de vacinação desde 2007, mais de 21 milhões de pessoas já estão protegidas contra a febre amarela por meio da vacinação no estado. Ok? Aqui tem, nesse contexto, os zoológicos ou safari não exigirão a apresentação da carteirinha de vacinação para visita aos parques. Porém, recomendam fortemente que as pessoas se vacinem, uma vez que essa é a forma mais eficaz de prevenção e controle da doença.
Lembrem-se, a vacinação é um direito de todos, mas além disso, é um dever nosso como cidadãos, para evitar que o vírus transmitido pelos vetores silvestres chegue às zonas urbanas por pessoas contaminadas. Esse texto aqui foi um texto que foi adaptado pela equipe CA e da SEDUC, né, especialmente para esse livro que nós estamos trabalhando, Ler e Escrever, no ano de 2020, e essa fonte foi retirada desse site aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Aqui nós temos o seguinte, atividade 4C, uso do an ou ão, onde as informações que nós iremos ler nessa atividade foram retiradas do texto, né, da notícia que nós acabamos de ler. Tudo bem? E aí nós temos o seguinte, leia os trechos abaixo retirados da notícia e depois respondam as questões. Nessa primeira, como são vários trechos, vamos numerar esses trechos, tá bom? Vamos chamar esse de 1, esse de 2, esse de 3 e esse de 4, tudo bem? Trecho 1. Desde o dia 23 de janeiro de 2018, os parques zoológico e Zoo Safari tiveram a visitação suspensa para ações de prevenção contra a febre amarela, fato que ocorreu após a confirmação da morte de um bugio do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, PEF, devido à doença. Trecho 2. Classificaram a presença do vírus na área PEF como fato isolado com baixo risco de transmissão para humanos, conforme detalhado na nota abaixo emitida em 14 de março. 3. Passados 51 dias, os parques serão reabertos em 15 de março, uma vez que a Secretaria da Saúde, juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, embasadas em pareceres técnicos. Trecho 4. Nesse contexto, o zoológico e Zoo Safari não exigirão a apresentação da carteirinha de vacinação para a visita aos parques. Fizemos a leitura dos trechos, agora vamos para as questões seguintes. Questão 2. Discuta com seu colega para responder às perguntas em seu caderno. Sabemos que cada um está na sua casa, então vocês irão fazer sozinhos, tá bom? Então vamos lá. Quais dos trechos indicam fatos que já ocorreram? Então a gente vai lá no trecho 1. Vamos no trecho 1? Aqui no trecho 1 tem o seguinte: desde o dia 23 de janeiro, os parques zoológicos de São Paulo e Zoo Safari tiveram a visitação suspensa. Esse tiveram aqui do trecho 1, ele está dizendo que já aconteceu. Foi um fato que já aconteceu. Então, a gente pode vir aqui na A, trecho 1, e colocar tiveram a visitação, certo? Vamos para o trecho 2. Classificaram a presença do vírus. Então, classificaram também um fato que já aconteceu. Não está acontecendo, já aconteceu. E classificaram, inclusive, como fato isolado. Então, a gente pode vir aqui e colocar no trecho 2, classificaram, tá bom? Poderia ser só tiveram e classificaram. É só uma palavra que te indica que o fato já aconteceu. Tudo bem? E aí pergunta assim, os verbos aparecem no passado? Se são fatos que já aconteceram, sim, no passado, tá bom? B, quais dos trechos indicam aquilo que deverá ocorrer? Então, vamos voltar lá e a gente vê o seguinte: passados 51 dias, os parques serão reabertos. Então, serão reabertos, um fato que ainda vai acontecer. Aí eu venho aqui no trecho, aqui na questão B, coloco aqui trecho 3, serão, que é a palavra que já me indica o que está acontecendo, tá bom? Que é um trecho que indica futuro. Esse daqui é um verbo que está sendo conjugado no futuro. Vamos aqui no 4. Nesse contexto, os zoológicos ou safari não exigirão. Eles não estão exigindo e não exigiram. Eles não exigirão. Então, é uma coisa também, um fato que vai acontecer. Coloco o trecho 4, coloco exigirão, que é a palavra que já me indica que está no futuro. E volto lá para a pergunta, que tem assim: os verbos aparecem no futuro? Sim, no futuro, ok? C, o que se pode concluir a respeito do an ou ão nos verbos? Então, aqui, an representa passado e aqui, ão, futuro. Então, eu posso colocar isso daí. Tudo bem? Questão 3. Considere que o grupo discutiu e preencha as lacunas usando os verbos entre
parênteses, escolhendo quais deverão ser escritos no futuro de acordo com o texto. Então, vamos lá. Após a confirmação da morte de um bugio do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, PF, os Parques Zoológico de São Paulo e Zoo Safari, então tenho que colocar o verbo ter no futuro, então terão a visitação suspensa para ações de prevenção contra a febre amarela. B. Em 15 de março, os parques zoológicos ou safari, baseado no verbo ser, serão reabertos, agora do verbo exigir, exigirão a apresentação da carteirinha de vacinação. Tá bom? Como ele está pedindo para a gente escrever no futuro, nós aprendemos aqui que hão se refere ao futuro, por isso ter ficou terão, ser serão e exigir exigirão. Tudo bem? Vamos para a próxima parte. Aqui nós temos a atividade 5A, leitura de um poema. 1. Leia o poema abaixo do autor Fernando Pessoa. Na sequência, respondo às questões abaixo. O nome do autor está aqui, né? Fernando Pessoa. Então, assim, todas as vezes que eu vou ler um poema, é bom que eu faça uma pesquisa. Quem é esse autor? Como ele era? Porque daí, toda vez que eu ler um poema, eu sei relacionar direitinho aquele poema, aquele autor, tá bom? E aí, o meu conhecimento fica muito mais amplo, fica muito mais rico, tudo bem? Então, eu trouxe aqui para vocês uma pesquisa, uma pequena pesquisa que eu fiz do Fernando Pessoa para vocês. Então, eu fui lá no site E-Biografia do Fernando Pessoa. E aí, eu tenho aqui a foto dele, né? Uma imagem dele. Então, dá para a gente já visualizar como ele era. E um resumo da biografia do Fernando Pessoa. Lembrando que só vou ler um trechinho para vocês, tá bom? Qual era a ocupação dele? Um poeta português. Ele nasceu em 13 de 6 de 1888 e morreu em 30 de 11 de 1935 com 47 anos. Novo, né? E aí tem aqui Fernando Pessoa, poeta português. Quem colocou essa pesquisa no site foi essa pessoa aqui, Dilva Frazão, mérito a ela. E aqui tem biografia de Fernando Pessoa. Um pouquinho do Fernando Pessoa para vocês. Fernando Pessoa nasceu em 1888, morreu em 1935, foi um dos mais importantes poetas da língua portuguesa e figura central do modernismo português. Um poeta lírico e nacionalista, cultivou uma poesia voltada aos temas tradicionais de Portugal e ao seu lirismo saudosista que expressa reflexões sobre o seu eu profundo, suas inquietações, sua solidão e seu tédio. Fernando Pessoa foi vários poetas ao mesmo tempo, criou heterônimos, que são poetas com personalidades próprias que escreveram sua poesia. Então é o seguinte, aqui é um pouquinho sobre esse autor. Se vocês quiserem saber mais sobre ele, façam uma pesquisa aí na casa de vocês, tá bom? Vamos retomar aqui o nosso texto, ao nosso poema, que nós já falamos um pouquinho do autor, Fernando Pessoa. Agora aqui nós temos o título do poema, que é Ao Entardecer. Vamos ler? Ao entardecer, debruçado pela janela e sabendo de soslaio, né, que é meio assim que de viés, que há campos em frente, leio até me arderem os olhos o livro de Cesário Verde. Esse livro aqui para vocês, tá bom? Que pena que tenho dele. Ele era um camponês que andava preso em liberdade pela cidade. Mas o modo como olhava para as casas e o modo como reparava nas ruas e a maneira como dava pelas coisas é o de quem olha para as árvores, é o de quem desce os olhos pela estrada por onde vai andando e anda a reparar nas flores que há pelos campos. Por isso que ele tinha aquela grande tristeza que ele nunca disse bem que tinha, mas andava na cidade como quem anda pelo campo, e triste como esmagar flores em livros e pôr plantas em jarros. Então aqui, o Fernando Pessoa fala de quem? Do Cesário Verde, né? E aí ele fala que tem pena dele, fala um pouco da origem dele, de que ele estava preso, então falava um pouco dessa prisão e a forma como ele relacionava, né, o homem e a natureza, outrora cidade versus campo, tá bom? E aí vem aqui na questão 1.
Do que o poeta está falando? Então, ele fala sobre as origens de Cesário Verde, bem nessa parte aqui, ó, ele era um camponês, então aqui já está dizendo da origem dele, tá bom? E apresenta a sua prisão, onde ele diz que andava preso em liberdade pela cidade e faz uma relação entre o homem e a natureza, que é todo esse trecho aqui embaixo, tá bom? Continuando B, observem as frases. Como este poema é triste. 2. Eu lhe mostro uma tristeza. O que essas duas palavras em negrito têm em comum? Então aqui eu vejo em negrito triste e tristeza. Eu vejo que tristeza é derivado de triste, né? Se origina da palavra triste. E as duas palavras expressam sentimento. Sentimento às vezes é difícil, né? Você descrever. Mas falando desse sentimento, a gente pode relacionar esse sentimento de triste, tristeza à aflição, né? Ou deprimido, angustiado, tá bom? Além do que a gente precisa relacionar como é uma atividade de língua portuguesa, que uma se origina da outra, ou seja, uma é derivada da outra. Então, tristeza é derivado de triste. Tudo bem? C. Observe mais essas duas frases. Eu lhe mostro uma tristeza. A leveza desse poema é demais. D. Agora pensem, se beleza se origina de belo, leveza se origina de qual palavra? Isso mesmo, leve, tá bom? Vamos agora para outra parte da questão 2, que diz assim: leiam as frases abaixo, observando qual o papel das palavras destacadas, conversem com colegas e professor. A gente sabe que aqui é só você aí e eu aqui, não é verdade? Então vamos lá. Aí tem, aquele haikai é belo. O haikai é poesia, tá bom? Então tá dizendo que a poesia é bela, então aquele haikai é belo. A menina tem modos delicados. Ele comprou um rico tecido para fazer a sua camisa. Este filme tem um final triste. Indiquem a que se refere cada uma das palavras destacadas. Então, quando eu vou lá, aqui, eu te dizendo, aquele haikai é belo. Então, ele quer dizer o quê? Que o haikai é belo, o haikai é bonito. Então, eu posso substituir aqui belo por bonito, ou você pode colocar um outro sinônimo aí também, tá bom? Ele comprou um rico tecido para fazer a sua camisa. Então, ele comprou um tecido. Volta um pouquinho. Volta um pouquinho aqui. Que eu já pulei para outra frase. Não era para pular. Opa, vamos aqui na menina tem modos delicados. Então, vamos lá. E aí, a menina tem modos delicados. Então, delicado aqui significa o quê? Eu coloquei fino, gracioso, mas aí você pode colocar outros sinônimos também, tá bom? Agora vamos pro tecido. Ele comprou um rico tecido para fazer a sua camisa. Então, quer dizer que o tecido foi um tecido valioso, tá bom? E depois tem este filme tem um final muito triste. Então, triste aqui, que palavra você substituiria, né? Então, eu vou colocar aqui deprimido, tá bom? Mas, professor, eu preciso colocar exatamente as mesmas palavras que vocês? Não, tá bom? Mas desde que tenha o mesmo sentido, tá? Então, vamos continuar. Aqui eu tenho o seguinte: belo, delicado, rico, triste. Vocês sabem qual o nome da gramática, qual nome a gramática dá a estas palavras? Nós já falamos sobre isso aqui, viu? Eu estou falando de adjetivo. E que tipo de informação elas acrescentam à frase? Então, o adjetivo acrescenta uma qualidade, uma extensão ou uma quantidade àquilo que ele nomeia. É onde para dar uma característica muito maior ao que está falando, tá bom? É essa qualidade que dá ao substantivo, que você vai compreender muito melhor o sentido da frase. Tá bom? Vamos para C. Agora, faça uma modificação nas palavras entre parênteses e preencham as lacunas como no modelo. Atenção à terminação da palavra. A leveza, no caso aqui, leveza, deste poema é demais. Então, leveza vem da palavra leve. Então, nós iremos substituir aqui esse espaço, né,
por uma derivada do que está dentro do parênteses, tudo bem? Então, se eu tenho no parênteses belo, então eu vou seguir o mesmo raciocínio, ó, leve, leveza. Então, belo, beleza, né? Então, vamos lá? Sua beleza está no sorriso. Agora, vamos delicada. Seguindo o mesmo raciocínio, delicadeza. Então, vamos lá. Ela se despediu da mãe com delicadeza. Então, rica, nós iremos por riqueza. Então, a riqueza não traz felicidade, mas ajuda. E triste, tristeza. Então, vamos lá. Você tem uma missão: acabar com a minha tristeza. Tudo bem? Deu para vocês entenderem até aqui? Espero que sim. Se tem dúvida, volta à aula, assiste novamente quantas vezes aí for necessário, tá bom? Eu fico por aqui. Até a próxima aula.